Os candidatos a deputado estadual Daniel Oliveira e o vice-governador Domingos Filho, do PSD, estiveram em Milagres nesse final de semana. Os dois eventos foram realizados dentro de residências. O primeiro, com o Daniel Oliveira, na casa do vereador Fernando Sampaio. Aconteceu no dia 24/9, onde Daniel falou a um grupo de pessoas. E o segundo foi na residência do ex-prefeito Elosman Sampaio, onde ele reuniu uma quantidade de pessoas. As reuniões levam a algumas perguntas e a algumas análises, né? As lideranças que obtiveram as maiores quantidades de votos, como o prefeito Figueiredo, da situação, e Elosman Sampaio, da oposição, realizaram movimentos políticos. Pepe da Papelaria e Abraão Sampaio, também oposição, preferiram até o momento não fazerem comícios. Vamos ver aqui algumas análises, né? Isso, uma visão não torcedora da situação. Fazer aqui a minha análise e também gostaria de ouvir o Edolâncio, né? O primeiro a realizar o movimento político com o comício foi o prefeito Figueiredo, que colocou uma boa quantidade de pessoas, não tanto quanto ele gostaria no evento, e nesse momento foi importante para ele, pois ele precisava mostrar força política. Para tanto, ele reuniu toda a sua força política. Mesmo assim, muitos dos concursados não compareceram, eu pelo menos conheço vários que não compareceram. Fato é que a reunião organizada pelo prefeito não foi muito comentada. Ele fez a reunião, não foi comentado, e vale ainda ressaltar que Figueiredo buscou um beco estreito, que foi ali em frente ao Clube de Mães, para realizar o evento. Será? Primeira pergunta para avaliação. Será que seria para favorecer os ângulos para as fotos e vídeos? Né? Fica essa pergunta. A outra pergunta é: por que será que esse comício, uma vez ele estando no poder, não foi realizado em uma avenida maior, com maior proporção? Já o ex-prefeito Elosman, ele tem os seus correligionários fiéis, onde ele buscou também mostrar toda a sua força no evento no último domingo. E mostrou. Afinal, ele esteve à frente da administração pública em Milagres durante 25 anos. Mesmo sem ser prefeito, ele esteve à frente do grupo político durante 25 anos na administração de Milagres. Então, seus líderes políticos de afinidade, e hoje o ex-prefeito, ele perdeu aí quase todos, né? Líderes como vereadores, lideranças de bairros, de comunidades e de classe. O local onde foi feito o comício de Elosman, ou a reunião política, deixa ele em uma situação assim parecida com a de Figueiredo. Será que em outros tempos, pergunta para avaliação, será que em outros tempos ele realizaria uma reunião política dentro da sua residência ou em uma larga avenida? Né? Vale ressaltar que na residência do ex-prefeito Elosman, eu acredito que não caberia 300 pessoas. É o meu pensar, né? Talvez tenha tido mais ali, mas eu acredito que não caberia. Então vale essa pergunta. Outra pergunta a ser respondida é se usou em outros tempos. Será que apenas o candidato a vice-governador, sendo que o candidato principal, no caso Roberto Cláudio agora, estando na região, porque ele esteve em Brejo Santo, no mesmo dia que foi trocado
né, lembrando que o Roberto Cláudio foi trocado pelo prefeito Figueiredo, será que ele não faria questão de estar no comício ao invés de enviar o vice? No caso, quem veio foi o Domingos Filho, e o candidato Roberto Cláudio a governador, que foi anunciado que estaria, não esteve, mas esteve em Brejo Santo. Então, será que em outros tempos aconteceria isso? É outra pergunta para análise. Já a campanha de Pepe, né, ela é mais modesta. Ele está realizando visitas pontuais. Vale ressaltar também que o prefeito, os dois que nós mencionamos, realizam visitas pontuais. O Pepe também está realizando algumas visitas pontuais, mas é quase certo que não fará um grande movimento. Pepe é o único dos mencionados que apoia Bolsonaro para presidente e Capitão Wagner para governador, parecendo que ele pretende vincular os votos dos dois à sua pessoa, o que lhe pode render fruto, poderá render frutos. Os votos para Bolsonaro, o Capitão Wagner pode ser vinculado ao Pepe, né? Mas tem o outro lado. Ele ficará sendo também avaliado pela quantidade de votos que dará aos seus candidatos a deputado estadual e federal. Agora o Abraão. E por que o Abraão não fez comício? A resposta vem com outra pergunta. Será que mesmo que ele queira fazer reunião política, sua estratégia não é outra? É importante pensar isso. Basta ver que as outras lideranças não estão fazendo visitas, aliás, só estão fazendo visitas pontuais, enquanto Abraão e sua equipe estão visitando o maior número de residências possíveis. Ele está aproveitando o menor índice de rejeição entre a maioria das lideranças aqui mencionadas, e o seu intuito, segundo ele falou em entrevista para o Cariri, é fortificar o seu grupo para as próximas eleições, que irão eleger prefeito e vereadores daqui a 2 anos. Então falta mais ou menos uma semana para sabermos qual estratégia funcionará melhor. E aqui no Portal Cariri você vai acompanhar tudo, né? A cobertura das eleições. Bom, essa é a minha avaliação e eu gostaria de ouvir o Edolângelo. Irmão, ficou simples para você entender o viés de tudo isso. Primeiro, vamos lá. Como já bem citou, o Alex já deu uma deixa a respeito do Pepe. O Pepe realmente quer atrelar o governo municipal, aliás, o governo estadual, candidato Wagner, candidato federal, presidente Bolsonaro, ao nome dele. Isso é fato. Já até comentou, se o Wagner fosse o eleito, então ficaria muito mais fácil de uma ponta para ele, no sentido de prefeito. Agora, vamos aos outros viés aí da questão hoje, oposição hoje, 2022. Elosman, ele tentou dar uma reacendida, porque ele necessita também para se mostrar como liderança, só que não decolou mais agora em 2022. Ele tentou, tem seus votos, sim, tem seus votos, é real. Mas ele não é mais aquela força que já foi antes. Não é mais porque tem a situação do tempo em si também. Ele já está numa idade já superior aos seus 60, já um pouco para cima. E ele já está também hoje já com o pessoal já pensando diferente, já moderno. Então ele já caiu nisso. Tanto é que o movimento que ele fez ontem, ele procurou fazer com que fosse um movimento maior e não foi. Não foi um movimento maior. Para ele seria melhor se ele não tivesse feito o movimento que ele procurou fazer ontem, de alavancado. Do jeito que ele estava fazendo, procurar 100 votos de um canto, 50 votos de um canto, 150 de outro, para ele teria sido melhor. Porque do jeito que foi, ele tentou lançar, propagou que traria o candidato a governador, então de última hora o candidato optou por ir para o Brejo Santo. Por quê? Porque não encontrou a conveniência necessária do quórum de pessoas que pudesse ele estar presente para que ele pudesse, como concorrente ao governo do estado de 184 municípios, quase 7 milhões de eleitores votando no estado do Ceará,
Então, para ele achou que não seria interessante a quantidade de pessoas que teria para que ele tivesse presente. Então, ele optou ir direto para Brejo Santo, que é um município maior, que lá tinha um deputado que, inclusive, tem pessoas apoiando ele aqui, que lá estavam apoiando o Roberto Cláudio, que é o atual candidato ao governo do PDT, pelo estado do Ceará. A nível de situação, eu vou deixar para falar do Abraão por último. A nível de situação atual, para o Cícero Figueiredo, o atual gestor municipal, era interessante sim ele fazer o seu movimento político e ir para cima de um palanque. Por quê? Porque ele estava precisando da satisfação e ele não pode andar em todos os lugares aqui em Milagres, porque ele se ausentou e tem gente que não quer mais receber ele de jeito nenhum nas casas. Ele fez promessas e não cumpriu. Então ele tem uma rejeição. E ele precisava dar um retorno às pessoas que o acompanham como correligionário. De que sentido? Primeiro, ele falou que apoiava Ciro Gomes, que apoiava Roberto Cláudio, que apoiava André Figueiredo. Aí ele mudou completamente seu conceito. Apoiava Idilvan já não está mais, ele falando apoiar Idilvan. Então, ele se manteve fiel ao seu deputado do Brejo Santo, o paraquedista que leva as coisas daqui para lá. Ele se ocupou a isso. E ele precisava dar um apoio ao pessoal, porque ele estava perdendo o sentido da situação quando se refere à política. E por que ele optou fazer naquela rua, naquele local? Justamente porque aquele local é um local estreito, lá próximo da Capela de Nossa Senhora, né, que chama... esqueci o nome agora no momento. Lá da Azuíla ali, né? Esqueci, Coração de Jesus, Sagrado Coração de Jesus. Então, naquele local ali, ele procurou fazer, porque é um local realmente estreito. Então, você pega 1.000 pessoas e jogar ali dentro, é como se você pegasse 10 mil pessoas e jogasse dentro de uma prisca daquela. É como se você pegasse 7 a 8 mil pessoas e jogasse dentro de uma Júlio Sampaio. Então tem uma diferença grande, que é a questão do alargamento da rua ou não. E ali é um local estreito. Então com menos pessoas você lota. E foi assim. E não estava muitas pessoas que não fossem as pessoas da gestão. Tinham alguns populares, mas eram contados a dedos. É real. Mas para ele era um movimento válido, porque ele precisava dar às pessoas que o acompanham, aos correligionários que o acompanham, um viés do que ele estava fazendo de campanha. Tendo em vista que ele tinha a máquina na mão, diga-se passagem, mal gerenciada quando se refere a fazer uma gestão pública de qualidade para o povo. E é aí onde está a situação que eu estou falando do povo, não está presente nos movimentos sociais, nos movimentos políticos, sociais não, políticos. Aí vamos agora para a situação do Abraão. Eu sou oposição, eu vou colocar agora como sendo ele. Eu sendo oposição, eu tendo um índice de rejeição menor do que os demais candidatos, eu tendo agora uma oportunidade de chegar casa a casa e fazer uma campanha que não seja uma campanha tão cara, tendo em vista que eu não tenho a máquina na mão, é real isso. Então, para mim, é melhor eu fazer uma campanha corpo a corpo, tendo em vista que meu adversário político não tem essa condição. Porque ele faz uma gestão que não agrada, então ele não tem como chegar na casa do pessoal para prometer o quê? O que já prometeu e não cumpriu. E eu não, eu posso chegar, eu estou chegando, eu estou me colocando como uma força nova e atualmente, para mim, para várias pessoas do município, a gente analisando a política, a gente vê ele na condição de ser o grande viés da oposição hoje. De ser o nome da oposição hoje. E Elos Mambos, no movimento dele de ontem, já demonstrou que não vai mais, é aquilo ali. É o movimento de um vereador. Para frente não vai mais, não adianta mais. Ainda tem mais a situação referente a ele estar um nome elegível ou não. E a tendência é ser inelegível.
tem isso também que deve levar em consideração. Então, o nome da oposição hoje é Abraão, e ele está aproveitando o momento, está trazendo lideranças e está visitando as pessoas corpo a corpo, tendo em vista que é uma campanha que está com pouco tempo que foi para as ruas. Então, tendo pouco tempo para ele, que não há necessidade de fazer um trabalho para garantir um correligionarismo de uma campanha que foi feita e que não se cumpriu, que se foi prometido em cima do palanque, não é o caso dele. Então ele tem tudo de chegar nas pessoas e fazer um corpo a corpo. E ele pode. De todas as pessoas que hoje estão aí sendo correligionários, ele e o Pepe são os dois que têm essa condição hoje de visitar casa a casa. Porém, o nome da oposição hoje, o grande nome da oposição hoje, que está iniciando um trabalho, que está despontando como uma força política, e assim a gente está vendo, tendo em vista que está começando a vir forças de lá para cá, me colocando no lugar dele. Por isso que eu estou falando de lá para cá, estou me colocando no lugar dele. Então eu, no lugar dele, faria a mesma coisa. Faria isso, corpo a corpo, e ganharia e procuraria fazer isso, porque é uma campanha pequena, Alex. Quem tem essa condição, okay, né? Quem tem essa condição é melhor partir para o corpo a corpo. Verdade. E você falou aí, só para fechar rapidamente, os únicos no momento que têm condições de visitar é o Abraão e o Pepe, né? Eu acredito que os dois vão ganhar politicamente com isso. O Abraão, nesse caso aí, como você mencionou, principalmente.